O verão oferece inúmeras oportunidades aos profissionais da intermediação imobiliária. Nesse período, um dos principais destinos para quem gosta de praia é a região dos lagos. Municípios como Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, entre outros, recebem um grande fluxo de turistas, que alugam imóveis por temporada e, em alguns casos, acabam adquirindo imóveis na região. É essencial que o corretor de imóveis entenda bem as particularidades destes municípios para alavancar as oportunidades de negócios. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o corretor de imóveis Marcos Vinícius, especialista no mercado na região dos lagos. Marcos, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. O privilégio é meu, né? É todo meu ter esse apoio de vocês, esse convite. O pessoal do Cresce RJ sempre tem lembrado de mim. Eles têm contribuído muito com a minha carreira. Eu espero dar a minha contribuição. Agradecer a você, Caio, ao setor de comunicação do Cresce, aos dirigentes do Cresce e a todos os envolvidos, né? Nesse convite, nesse projeto aí. Marcos, inicialmente, quais as particularidades que o corretor de imóveis deve levar em consideração na hora de divulgar um imóvel na região dos lagos? Bom, são diversos aspectos que você tem que ter em mente na hora de fazer essa divulgação. Você tem que ser bem criterioso, o corretor de imóveis que faz uma divulgação como essa. Porque, normalmente, se você entrar nos sites mais populares na internet, você, quando vai procurar um imóvel para você alugar por temporada, principalmente, que esse é o caso aqui, geralmente as pessoas colocam a piscina, elas colocam as instalações internas do imóvel, tentando valorizar aquela locação e fazer com que aquilo possa ser alugado na primeira semana, na segunda semana. No entanto, o dia a dia das pessoas que vão habitar aquele imóvel durante aquele período de locação, esse período é que é o importante para o locatário. E você, como corretor, você tem essa responsabilidade de prevenir o locatário do que acontecerá com ele nesses dias que ele irá habitar o imóvel, seja para um entretenimento, né, uma viagem de lazer, de férias, seja mesmo para uma missão comercial, um grupo de pessoas. Temporada é bem diversificada. Então, por exemplo, esse imóvel, ele está numa rua com asfalto ou sem asfalto? Como é a acessibilidade até ele? É uma rua sem asfalto, por exemplo, muito esburacada, a dificuldade de acessar esse imóvel é real. Por exemplo, esse imóvel é servido de água e esgoto. Será que a companhia de águas e esgoto do local está atuando naquela rua? Se for um imóvel independente, que não seja um imóvel de condomínio? Ou será que o imóvel é servido de sistema de fossa, filtro, sumidouro, que durante aquele período excessivo, com um número grande de pessoas, vai ser necessário a atuação do locatário com despesas extras para aquela manutenção? Por exemplo, se o imóvel for de condomínio, quais são as exigências que o condomínio faz para pessoas que ocasionalmente visitam o condomínio ou estão ali como locatários por um período? Será que é possível você usar, por exemplo, a piscina do condomínio? Será que é possível, por exemplo, você usar o salão de jogos do condomínio? Será que você, como locatário, você pode usar a quadra e colocar 15, 20 pessoas usando a quadra do condomínio? Ou seja, todas as instalações comuns do condomínio estão à disposição do locatário? Será que eu, como corretor de imóveis intermediário dessa negociação, eu mencionei no contrato de locação por temporada que essas áreas comuns do condomínio não estão disponíveis ao locatário? Quantos carros quem aluga uma casa num condomínio pode adentrar ao condomínio com esses veículos? Será que esse imóvel tem vaga para 1, 2, 3, 4 carros? Porque eu posso ir com o meu pai, posso ir com o meu irmão, posso ir com a família da minha irmã. Já são 4 carros. Será que todos podem acessar o condomínio? Será que essa rua do condomínio, ela enche? Porque hoje em dia, na região dos lagos, o crescimento foi tão acelerado que não houve um planejamento topográfico até da região. Então, muitos condomínios começaram a ser aterrados, como hoje até mesmo no Rio de Janeiro existe, na parte litorânea. E será que essa rua, ela enche? Você tem que avisar isso ao locatário. Se chover muito forte, pode ser que essa rua aqui possa, no momento ali, encher um pouco, atrapalhar um pouco vocês. Tem que ter um cuidado muito grande com o locatário, para que ele possa ter uma locação favorável e que você possa, todos os anos, manter essa família na tua carteira de cliente. Você possa estar ofertando
anualmente imóveis para ela e ela fique fidedignamente com você como um corretor exclusivo dela. Uma das melhores formas de o corretor fazer mais negócios é divulgar os imóveis de sua carteira para quem já é seu cliente e para quem está procurando. Na sua opinião, quais são as melhores estratégias para negociar os imóveis de veraneio? Olha, Caio, você tocou uma pergunta tanto quanto abrangente, né? Você falou em carteira de imóveis, ou seja, o corretor tem que ter uma carteira para oferecer e ele tem que ter uma carteira de clientes também. Né? Você não consegue, por exemplo, ser um corretor de imóveis sem ter uma carteira de cliente. Essa carteira ela é construída dia a dia. Então, se você responde perguntas dos teus anúncios, essas pessoas passam a fazer parte da tua carteira. Se pelo teu Facebook vem demanda, essas pessoas passam a fazer parte da tua carteira. Se na tua loja entram 5, 8, 10 pessoas por dia, essas pessoas passam a fazer parte da tua carteira. Essa carteira, ela não é colocada, por exemplo, nos teus registros de uma forma simples e banal. Você não pode colocar nome e telefone, porque senão você não consegue saber quem é esse Caio. Você tem 10 Caios na tua lista, na tua carteira. Você tem que colocar faixa de renda, a pessoa te informa isso. Então você pergunta, qual é a renda familiar da sua família? Porque na sua família tem pai, mãe, irmã. Enquanto as pessoas estão morando na mesma casa, aquela é a família. Se tem 5 pessoas trabalhando ali, os 5 têm renda. Se eles moram de aluguel, eles podem passar para um imóvel próprio. Então você vai construindo uma carteira com faixa de renda, com faixa de interesse. Essa pessoa geralmente procura o quê? O que ela ainda não conseguiu? Você tem que registrar e-mail da pessoa, telefone e essas peculiaridades pessoais do familiar, da pessoa que te buscou, porque sem isso você não consegue oferecer para ela. Então, se você pega um Excel, por exemplo, que é hoje um software simples, você qualifica essas pessoas por moradia, por região, por faixa de interesse e renda, então você construiu uma carteira. E se você faz isso todo dia, tente imaginar 6 meses depois, tente imaginar 1 ano depois que carteira valiosa você tem para você oferecer um imóvel. Então isso por si só já é uma estratégia. E eu percebo que muitos colegas, muitos corretores não fazem uso dessa disciplina diária. Então isso é uma estratégia. Agora, existem outras estratégias, né? Você tem, por exemplo, no Facebook, você tem 2 caminhos. Você tem o teu perfil pessoal, onde você ali tem diversos amigos e passa a ter isso quase que diariamente, e você tem a tua página. Na tua página você faz postagens diárias. No teu perfil, você também faz postagens diárias. Só que a página é muito mais abrangente. Você pode selecionar a região que você quer, a faixa de clientes que você quer. Se você quer atingir o funcionalismo público federal, por exemplo, você então lista as empresas federais da tua região e aí coloca 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas daquela faixa de negócio que você está querendo. Então o Facebook hoje é uma ferramenta personalizada. Você faz um uso do Facebook da forma que você deseja. E no teu perfil, aqueles teus amigos ali que na verdade você tem um perfil comercial, como corretor é bom você ter um perfil comercial. Você não fala muito da tua vida pessoal, e sim da tua vida comercial, das tuas oportunidades, das molezas, vamos botar assim entre aspas, né? Essa frase do que existe no mercado de oportuno naquele momento, mesmo diante da crise. Construtores que estão com um estoque muito grande, estão queimando o preço de um determinado imóvel. Então o Facebook é uma estratégia fenomenal hoje. E essa carteira de imóveis que você mencionou na sua pergunta, ela só é uma carteira se o imóvel for sua exclusividade. Não existe uma carteira que é minha e que é de todo mundo. Então a carteira, para ser minha, eu tenho que ter a exclusividade daquele imóvel. A principal estratégia já começa quando você prospecta aquele imóvel e traz ele para a tua carteira. Esse imóvel só eu vendo, só o corretor Marcos Vinícius vende. Então eu posso oferecer a minha rede com tranquilidade, porque eu sei que eu não vou perder aquele cliente para um outro colega no bom sentido, ou ele não vai escolher um outro caminho, ele vai ficar comigo ali. As estratégias normalmente são essas, mas a disciplina é fundamental. Diariamente você tem que construir a tua carteira de imóveis, a tua carteira de clientes e os outros que você perguntou, que são os que têm interesse, que não te conhecem, você tem que tratar eles muito bem, personificar eles dentro do teu registro, saber faixa de renda, interesse, para você poder oferecer o imóvel correto a essa pessoa. Entender as necessidades e os desejos do cliente é essencial. No caso de unidade de veraneio, quais as perguntas que o profissional deve fazer antes de oferecer o imóvel?
É fatídico, né? Você, quando tem uma demanda, normalmente a pessoa te pergunta: onde é que é esse imóvel? Quanto é nesse período, né? Ou seja, às vezes nem ela se preparou de uma forma correta para poder alugar o imóvel, né? Aluguel de temporada tem muito isso. Você se prepara com 5 pessoas, aluga, até você vir, até você entrar no imóvel, você tem mais 10 pessoas que querem vir junto com você. Então você nunca consegue alugar um imóvel com a quantidade de pessoas correta e permitida pelo aquele proprietário. Então você tem que perguntar à pessoa qual é o período, né, que ela está disposta a alugar. Qual é o período? Né? Esse período, né, o que tem na cidade que você está alugando de importante nesse período? Para você poder perguntar a ela e você dizer: ó, eu tenho na cidade nesse momento um show desse artista, eu tenho um evento da prefeitura, eu tenho alguma coisa que pode somar a essa locação. Mas as principais perguntas são o período que ela vai alugar, a quantidade de pessoas que vão estar habitando o imóvel naquele momento, saber se tem algum idoso, porque às vezes o imóvel não tem um quarto embaixo, é um imóvel duplex, todos os quartos estão em cima. E se você não informa isso à pessoa, e se ela também não pergunta, chega na época o idoso tem que ficar dormindo na sala. Por quê? Porque ele não consegue subir escada. Tem criança muito nova. Quais são os riscos que esse imóvel oferece para uma criançazinha de 5 anos de idade, de 9 anos de idade, que precisa da atenção dos pais? Você tem que entrevistar um pouco a pessoa, saber quem está vindo, o biotipo de pessoa que tem, os hábitos, os costumes dessas pessoas, o que elas pretendem realmente para aquele imóvel. Só vamos dormir nesse imóvel. Não, vamos passar o dia inteiro nesse imóvel, vamos cantar, vamos dançar nesse imóvel, vamos descansar também, vamos fazer churrasco. Então, você tem que estar preparado para, quando você falar com o proprietário daquele imóvel, que esse grupo de pessoas vai habitar o imóvel dele naquele momento, naquele tempo, saber se ele realmente vai permitir, se aquele grupo está em sintonia com os pretensos desejos do proprietário na locação naquele período. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Existe um perfil de imóvel mais procurado? A região dos lagos, toda ela é margeada pelo litoral, pelo mar, né? Então, quem aluga um imóvel na região dos lagos, 80% a 85% já está pensando na praia, né? Quem aluga no litoral não está pensando em ir para Petrópolis, para Friburgo, está pensando em curtir a praia, o sol, né? Então, é um tipo de pessoa que não está procurando só descanso, ele quer lazer também, né? E o imóvel, o tipo de imóvel mais procurado, hoje, no litoral do Rio de Janeiro, são os imóveis mais em conta, os imóveis que estão sendo alugados mais baratos. No entanto, isso conflita com as exigências da pessoa que quer alugar. Ela quer alugar barato, mas ela quer que o imóvel tenha uma piscina. Ela quer que o imóvel seja totalmente mobiliado. Ela quer que o imóvel tenha 2, 3 vagas. Ela quer que o imóvel seja próximo do centro urbano daquela cidade. Porque o estado do Rio, o litoral, nós temos lá dezenas de cidades, né? Algumas, o centro urbano não está bem em frente à praia. Você tem que andar 2.000 metros, 3.000 metros, você tem que pegar o carro às vezes para andar. E tem outras que o centro urbano é colado no mar. Isso já ajuda, não é? Então, o imóvel mais procurado é aquele que atende em preço e essas principais exigências. Proximidade do mar e pelo menos uma piscina dentro do imóvel, que na hora que a pessoa não está indo no mar, ela está curtindo também um clima diferente, né? Uma temperatura ambiente, utilizando-se da piscina que o imóvel tem. E como o mercado de compra e venda de imóveis se beneficia com o crescimento da região? Quando uma região cresce, ela cresce de forma global, né? Os serviços públicos acabam melhorando. Por quê? São mais contribuintes que estão morando ali. Então, os serviços públicos melhoram. Quais são os serviços públicos que melhoram? Fornecimento de água, né? Canalização de esgoto, a parte mesmo de saneamento básico melhora. Você tem a parte de hospitais, a cidade começa a ter mais postos de saúde, ela começa a dar uma vida diferente ao morador daquela cidade. Então, quem chega para morar ali começa a sentir isso. Ele sabe que ele faz parte desse crescimento. Então, às vezes, uma pessoa que vai veranear nessa cidade percebe isso, acaba se interessando pela cidade. A cidade já é bonita, já faz parte do litoral, né? Ela tem algumas coisas a serem melhoradas, mas com esse acúmulo de pessoas que vão começando a entrar nessa cidade para morar por questões de trabalho, né? Você tem cidades no litoral onde você tem indústrias perto. A parte petrolífera, por incrível que pareça, na região dos lagos,
deve ter levado nas primeiras 15 cidades mais próximas do eixo Macaé, em torno de umas 500 mil pessoas nos últimos 5 anos, para morar em todas essas cidades. Então você imagine o crescimento populacional, social e público também, porque essas pessoas contribuem, elas pagam impostos, elas compram, elas consomem nesse local. E aí você tem a distribuição de renda. Se eu sou dono de uma pousada, eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro, eu compro um carro. Minha mulher então vai começar a consumir mais. Meu filho começa a consumir mais. E isso começa a haver uma distribuição de renda. A cidade começa a aparecer. As pessoas começam a fazer com que a cidade comece a se apresentar aos novos moradores de uma maneira diferente. E não mais como aquele antigo vilarejo, com 15, 20 mil pessoas. Então a cidade começa a ter uma infraestrutura, começam a chegar os grandes magazines, os principais bancos começam a chegar, shopping centers começam a se interessar pela região. Então há uma construção de uma nova cidade com o crescimento populacional. Tudo começa realmente com o crescimento. As pessoas começam a chegar na cidade, começam a alugar, começam a comprar, porque a necessidade de compra de um imóvel ela é inerente, ela chega em primeiro lugar. Só que ela conflita com a tua condição financeira. Mas ao passo que você vive nessa cidade, você se emprega nela, ou mesmo se você usa ela como dormitório, e você vai trabalhar na próxima, onde você está ali com a tua indústria, com a tua empresa, né? Você trabalha no setor petrolífero em Macaé, mas você mora em Rio das Ostras, você pode morar em Cabo Frio, você pode morar em Araruama, você pode morar em Unamar, que é um segundo distrito de Cabo Frio, você pode morar em Casimiro de Abreu. Então aqueles 5, 8, 10, 15 mil que você ganha no setor petrolífero, você não gasta ele em Macaé. Você gasta onde? Na cidade onde você mora. Então esse crescimento urbano que existe também faz com que a cidade mude, faz com que grandes construtoras nacionais entrem na cidade com propostas de mega condomínios, né? Aí a distribuição de renda acontecendo, isso tudo ocorrendo simultaneamente, você passa a viver numa cidade diferente, quase numa pequena metrópole. Marcos, você é um profissional que está localizado em Rio das Ostras, uma região de praias, podemos dizer uma região paradisíaca. Como você usa essas características ao seu favor? É fato, Caio, que uma pessoa, quando ela chega numa cidade litorânea, o clima já é diferente, né? Nós moramos aqui na capital, ou estamos aqui no momento, a gente entende que a grande quantidade de prédios, de carros, faz com que o clima seja, né, o que nós já usufruímos, uma coisa um pouco mais quente. Você, quando chega no litoral, você começa a receber um vento diferente. Então, só em chegar numa cidade litorânea, você já sente uma diferença muito grande. Já é agradável. Depois você encontra o mar. Depois você encontra aquela cidade pacífica. Uma vida totalmente diferente dessa correria aqui dos centros urbanos. Então, a gente, como corretor de imóveis, quando anuncia um imóvel para veraneio, a gente coloca isso. Eu, por exemplo, tenho feito muitas imagens de drone. Hoje o drone é uma ferramenta excepcional. Então eu consigo passear pelo litoral e apontar e descer no próprio imóvel que eu estou alugando. Então você nem vê mais o imóvel pela rua, você vê pelo céu. Isso facilita a visualização do teu cliente. Você, com o drone, você mostra o mar, você mostra a Câmara dos Vereadores, você mostra a praça central da cidade, você mostra os principais lojistas, você mostra o centro urbano. A gente tem que usar isso mesmo para facilitar a locação e para fazer com que o consumidor, que é o locatário, ele entenda que ele vai vir para uma cidade onde ele tem tudo. Ele tem todos os bancos, ele tem todos os comércios, ele está perto do mar. Se ele não quiser ficar perto do mar, ele está a 1000 metros de algumas fazendas, de algumas pousadas que têm sítios, né? De alguns parques municipais, como por exemplo Rio das Ostras temos 2, e algumas cidades realmente também têm, trilhas. Isso tudo você tem que fazer com que o consumidor saiba que isso existe. Então você antigamente tirava fotos, hoje ainda se tira foto disso, mas pela foto você não consegue dimensionar a grandeza daquele investimento municipal em prol daquela pessoa que está chegando. Então eu acho que o drone, por exemplo, hoje eu tenho usado, muitos colegas têm usado também, consegue dar uma dimensão e fazer com que esse lado paradisíaco da cidade possa ser revelado ao cliente, fazendo com que ele alugue um imóvel naquela cidade. Para finalizar,
Deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu acredito que todos os colegas que tiveram o privilégio de ouvir essa mensagem importante do CREA-CRJ com respeito a imóveis de veraneio e locação desses imóveis, puderam realmente tirar algum proveito dessas informações, que eles possam aplicar no seu dia a dia, porque é uma realidade, as pessoas são exigentes, elas querem uma boa prestação de serviço da nossa parte do corretor, nós respondemos por isso, nós temos essa responsabilidade de prevenir, de avisar, né? De engrandecer não só a locação, o imóvel, mas também de tornar favorável aqueles dias tão prazerosos que aquela família vai alugar aquele imóvel por temporada. Então, que possamos colocar em prática essas sugestões e tantas outras que às vezes não foram mencionadas aqui e que são ferramentas, são estratégias hábeis para que nós possamos ter sucesso na locação, na nossa profissão e no bem-estar dos nossos clientes. Corretor de imóveis, continue prestigiando a TV Cresce Rio. Sua participação é sempre fundamental. Um grande abraço e até a próxima.